Pessoal, hoje o tema da nossa aula é a noiva e o deserto. A gente trabalhou na primeira semana e na segunda semana. Nós construímos o que é o amigo do noivo, nós construímos a importância da vida ministerial não ser um negócio, mas ser algo realmente pessoal. A gente entendeu que a identidade define a nossa missão. Se você é noiva, é esperado de que numa noiva exista muito amor, muita paixão, muita expectativa, amém? Então, a gente aprendeu também que não importa a nossa tarefa, o nosso amor não pode estar na tarefa, o nosso amor precisa estar no fato de estarmos fazendo as coisas com Cristo. Fechou, pessoal? Vocês lembram disso? Vou só fechar a porta aqui. Vocês lembram disso? Está fresquinho na cabeça de vocês? Porque a gente vai começar a trabalhar a partir dessa verdade, tá? A gente tocou um pouco no assunto, até com a pergunta da Patrícia no final, sobre a importância do período de forja, onde muitas vezes nós associamos isso ao deserto, e é sobre isso que a gente vai falar aqui nessa noite com vocês. Eu vou colocar agora a tela do iPad aí para vocês olharem. E mesmo que a minha imagem fique um pouco mais travada agora, vocês vão ter o iPad aí e a minha voz. Preste atenção comigo. O deserto, pessoal, vamos dividir o deserto em duas partes, tá bom? Vamos falar que a gente tem o deserto temporário. Vamos falar aqui, ó. Que a gente tem o deserto temporário. Vou abreviar, tá bom? E a gente tem o deserto que eu vou chamar de caminho no deserto. Se eu pensar no nome melhor, eu troco. Caminho no deserto. Qual é a principal diferença dos dois? É que muitas vezes o deserto, no nosso jargão cristão, ele é uma fase de forja, não é verdade? Quem aqui já usou essa expressão? Eu estou passando por um deserto, levanta a mão aí. Pô, todo mundo, né, pessoal? A gente entende a nossa fase de forja como um deserto. Mas ao mesmo tempo, eu quero propor uma nova ideia que não substitui, mas complementa, que é um caminho do deserto. Deus nos chama. E quando eu falo nos chama, pessoal, eu já estou presumindo que você já entendeu a mensagem do amigo do noivo, tá bom? Deus nos chama a ser um povo que caminha no deserto. E hoje você vai entender um pouco melhor disso. Antes de a gente começar, vocês estão observando essa lista aí em cima. Essa lista, pessoal, é uma lista de todas as pessoas que foram chamadas para um caminho no deserto. Então, a primeira pessoa dessa lista é Abraão. Então Deus se revela a Abraão em Ur dos Caldeus e fala: sai da sua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Então Abraão passa grande parte da sua vida caminhando por um deserto, indo para um lado e para o outro, indo para a esquerda, indo para a direita, norte, sul, leste e oeste, reconhecendo a terra que o Senhor daria, construindo uma vida com esse Deus que acabou de se revelar a ele, que prometia coisas tremendas, coisas enormes, mas que ainda não havia uma intimidade. Então Deus leva esse Abraão para um deserto, muda sua identidade, faz a sua mulher estéril engravidar, promete a ele muitas coisas e dá a ele muitas coisas. Nós temos Moisés. Moisés, quando ele mata o soldado egípcio, ele foge e fica 40 anos aonde, pessoal? Fica 40 anos no deserto, onde Deus forja Moisés para uma nova jornada de mais 40 anos aonde, pessoal? No deserto também. A gente tem o povo de Israel. O povo de Israel foi conduzido num período de 40 anos no deserto novamente. Davi foi fugitivo e passou, antes de ser consagrado, por uma grande fase no deserto. Elias, quando se recebe a ameaça, ameaça a sua vida, ele foge e vai para o deserto, onde Deus reconfigura a forma dele pensar, reorganiza suas ideias, dá mais uma carga de ânimo e manda ele de volta para a missão. João Batista, ele trilha todo um caminho no deserto. Inclusive, a profecia sobre João Batista é que ele seria a voz que clama no deserto. Mais do que isso, pessoal, a gente tem Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é batizado e agora ele é guiado
através do Espírito Santo aonde, pessoal? Escreve aí para mim, para ver se você está atento aqui em mim. Para onde que Jesus é guiado depois do momento do batismo? Escreve aí no chat para mim. Pessoal, eu voltei aqui. Só uma pergunta muito sincera para vocês. Vocês preferem o meu rosto fluido ou a tela do iPad? Coloca aí para mim no chat o que vocês preferem. O que vocês preferirem eu vou fazer até a gente achar o melhor. O que vocês preferem? Vamos botar uma votaçãozinha aí. Vocês preferem a tela ou vocês preferem o meu rosto fluido? Feito, fechou, pessoal. Então a gente vai deixar a tela e o meu áudio, tá bom? Então vamos seguir, vamos voltar. Então Jesus Cristo, ele trilha um caminho depois do batismo aonde, pessoal? No deserto, onde ele fica mais 40 dias. Parece que Deus tem alguma intenção diferente com esse número 40, né? E Paulo, Gálatas vai falar que Paulo, depois de ser batizado, ele passa um tempo no deserto. Pessoal, o que eu quero mostrar para vocês? Que todos esses homens aqui foram homens que abdicaram da sua vida, abdicaram dos seus bons negócios para seguir um Deus. Para seguir um Deus que estava dando missões complicadas e difíceis, que inclusive iam colocar a vida desses missionários em risco. Pensa Moisés abrindo mão de toda a sua nobreza para passar 40 anos no deserto e depois mais 40 anos. Pensa Davi tentando sobreviver de um rei que estava caçando ele, tentando matar ele. Pensa Elias que estava com a ameaça de ser decapitado. Pensa João Batista que foi decapitado. Pensa o próprio Cristo indo para um deserto, entrar num momento de jejum, porque sabia que o ato da sua morte seria o maior ato de salvação. Paulo, que ficaria preso e depois morreria em Roma, decapitado. Pensa Abraão, que perde tudo aquilo e leva até a última instância o fato de ser amigo de Deus. Que eu quero mostrar para vocês, pessoal. Se vocês observarem, todos esses homens aqui ministraram a um povo. Se vocês observarem, todos esses homens aqui não trilharam só uma vida de relacionamento individual com Deus, mas eles trilharam uma vida de servindo alguém, de ser um ministro, como vocês são. E se eu puder falar isso, que a maior escola de ministros é o deserto. Deus, ele forja no deserto. Amém, pessoal? Vocês estão entendendo até agora? Amém? Então, a gente tem um deserto temporário. Nós vamos passar por pequenos e muitos desertos na nossa vida, onde nós vamos passar por uma doença, por uma fase financeira difícil, por uma crise familiar e qualquer outra coisa que você pode imaginar. Mas esquece essa parte, esse termo deserto temporário e vamos pensar no caminho que Deus nos faz, no convite que Deus nos faz, onde todos os seus amigos ele convida a uma vida num deserto. Porque, querido, sempre que Deus tem algo muito grande para fazer, ele torna aquilo pessoal. Para que a gente não se prostitua, para que a gente não prostitua, venda, como a gente aprendeu domingo passado, os utensílios do Senhor para os outros. Como assim? Toda vez que Deus ele quer fazer algo muito grande na sua vida, ele não te leva para um deserto temporário, mas ele te faz um convite de você permanecer no deserto, para que você não se prostitua com o flerte da noiva, para que você não venda aquilo que você tem de mais precioso, cedendo aos convites. É muito legal que você vai ver no capítulo 3 do nosso livro, tema aqui, não é negócio pessoal, a gente vai ler até um trecho, que o autor, falando de forma irônica, ele fala assim, cara, se eu fosse um pastor daquela época, eu tentaria potencializar a palavra de João Batista. Pensa, a mensagem de João Batista era a mensagem do precursor, a mensagem do João Batista era a mensagem que prepararia o caminho para a vinda do Senhor. Então eu chegaria para ele e falaria, João, se vista um pouco melhor, João. Invista na sua imagem pessoal, corte seu cabelo, faça sua barba. Eu acho que não tem mais necessidade de você comer mel e gafanhoto. Eu acho que você não precisa chamar os outros de raça de víbora. Porque eu acho que se você não fizer tudo isso, você vai potencializar a mensagem que Deus está te dando. Querido, só que nesse mesmo conto, esse conto irônico, o autor fala que imagina João Batista respondendo, cara, isso aqui não é um negócio para mim. Eu não estou aqui para alcançar o máximo de pessoas possíveis, para ser famoso ou para conquistar um status em Jerusalém. Não, eu estou aqui para cumprir a ordem do meu Deus. Eu estou aqui como um bom amigo para cumprir
aquilo que ele me forjou em todo esse tempo de deserto. Vocês entendem, querido, que o deserto, ele tira de nós uma esperança do futuro e ele concentra a gente agora no hoje do deserto, na comunhão e na intimidade com Deus, no verdadeiro desejo de Deus. E eu quero mostrar isso para vocês, tá bom? Eu vou ler primeiro aqui, antes da gente ler as passagens que a gente escreveu aqui, uma parte do livro, Não é Negócio Pessoal, que se encontra na página 34, então você pode anotar aí no seu caderninho. Na verdade, na página 33, que quando esse livro chegar, que está chegando, já está sendo transportado, você vai ler de novo com carinho e com a intenção dessa aula. Preste atenção aqui na minha voz agora, não se distraia. Deus não precisava que João Batista fosse um grande orador com habilidades de negócios. Queria saber como construir um grande ministério. Deus precisava de um amigo. Ele precisava de alguém que faria exatamente o que ele queria que fosse feito, não o que o servo quisesse fazer. Para conseguir esse tipo de amigo, Deus precisou tornar pessoal para João. Pense por um momento sobre o poder que havia derramado sobre a pregação e o ministério de batismo de João. Ele veio em um tempo no qual o povo de Deus estava entregue em incredulidade. E ainda assim, sua pregação movia as pessoas de tal forma que elas vinham de todas as partes para serem batizadas. Se os números do historiador Joséfo estiverem certos, João tinha, em média, presta atenção pessoal, cerca de 40 mil visitantes por mês no deserto. A unção sobre a pregação do deserto foi histórica. O poder do Espírito Santo que pousou sobre suas palavras derreteram os corações mais endurecidos pelo pecado. Eu chamo isso de unção de arrependimento. Uma unção singular de arrependimento veio sobre Jonas, em Tarsis, em Nínive. E como resultado de sua pregação, a cidade ímpia de Nínive se arrependeu em massa. O tipo de unção de arrependimento que estava em Jonas agora repousava sobre a pregação de João. As pessoas vinham de todos os lugares arrependidas de seus pecados e sendo batizadas na água. O impacto de sua vida estava sacudindo a nação. Deus sabia que era preciso esse nível de unção para abalar a nação e preparar o caminho para o seu filho. Mas a quem seria confiável esse tipo de poder para aceitar uma diminuição redentiva enquanto aquela unção fosse elevada? Um vaso incomum era necessário. Alguém que tivesse investimento empresarial zero na tarefa. Então, quando Deus escolheu João, ele precisou levá-lo ao deserto para fazer com que a coisa fosse pessoal. O deserto torna pessoal. Se João tivesse qualquer tipo de tendência empresarial atuando nele, o poder da unção se tornaria prostituído. Isso seria dizer que João não estava tentando manipular a unção para obter vantagem pessoal. Deus usou o deserto para arrancar isso de João. Quando ele finalmente se manifestou a Israel, ele era um verdadeiro amigo de Deus. E quando ele se manifestou, rugiu em direção ao palco de uma nação apóstata. Então, olha que poderoso isso, pessoal, que a gente leu aqui no livro. Basicamente, o autor está falando que o deserto, o caminho do deserto, a vida inteira do deserto, foi o fator essencial para que um grande derramar do Espírito Santo, nunca antes visto, fosse derramado sobre uma nação. Então eu quero dizer, querido, para você, que se você deseja ser amigo de Deus, se você deseja ser um ministro do Senhor, se você que está me ouvindo, quando eu falo sobre isso, o seu coração queima e você se identifica, provavelmente Deus quer fazer algo grande através de você. Não para você, mas através de você. Só que Ele não convida esses amigos a um pequeno deserto onde alguns defeitos são expostos, não. Ele faz desse deserto um estilo de vida, para que esse amigo sempre lembre que ele está ali por algo extremamente pessoal e não por um negócio. Vocês estão entendendo até aqui, pessoal? Vocês estão com alguma dúvida? Porque para a gente seguir, isso aqui precisa estar fixado no coração de vocês. Vocês entenderam o que eu quero dizer sobre o deserto? Vocês entenderam o que o autor está falando sobre o deserto? Coloca no chat para mim, se você tiver alguma dúvida, eu paro para te explicar. Tá bom? Outra coisa, pessoal, que eu quero falar com vocês e eu quero que vocês entendam é sobre a dinâmica do Êxodo. O Êxodo é uma grande parte da história do povo de Israel,
onde o povo sai do Egito e caminhando para Canaã passa 40 anos. E nós vemos a intenção do coração de Deus em fazer isso, que era gerar arrependimento e desconstruir tudo aquilo que eles receberam do Egito. Então, se vocês olharem para isso, para esse primeiro foco de Jesus com o deserto, vocês vão... A primeira coisa que Deus faz num longo caminho no deserto é desconstruir tudo aquilo que ele precisa tirar de você para que o propósito se cumpra. Deus não queria simplesmente abençoar o povo de Israel. Ele tinha um objetivo de usar o povo de Israel para exibir o seu nome pelo mundo, para mostrar a sua santidade e como o Senhor era forte através da nação de Israel. Vocês precisam entender isso. Deus ele não só queria dar um pedaço de terra para um povo porque ele viu nesse povo um povo fiel. Pelo contrário, ele viu nesse povo um povo infiel, um povo adúltero. Mas ele decidiu, em sua soberania, escolher esse povo para revelar a sua glória e a sua dinâmica para o mundo. Mas ele usou inicialmente o deserto para desconstruir tudo aquilo que era necessário. Toda idolatria, toda prostituição, toda mente de escravo. Tudo que ele precisava desconstruir. Um povo guerreiro, que agora lutava suas próprias guerras. Tudo que ele precisava desconstruir para que um chamado real fosse exercido através da nação de Israel. Eu quero que você se veja nesse quadro. Sabe, querido, não adianta passar simplesmente por um deserto temporário sem que você se deixe ser tratado no verdadeiro propósito de um caminho no deserto, onde Deus quer tirar de você tudo aquilo que não faz parte do projeto que ele tem. E isso dói muito, né? Porque a viagem do povo de Israel duraria de 3 a 6 meses, pessoal. E durou 40 anos. Eu quero que você pense isso. Pensa o que são 40 anos vivendo, desmontando e montando barraca. E esse primeiro objetivo, ele precisa tocar o nosso coração. Porque nós não curtimos o processo do deserto. Nós não usufruímos do processo do deserto. Por enquanto eu não vou falar mais sobre... Vou usar a tela, eu quero que vocês olhem aqui para mim, que a câmera está bem fluida. Estão me vendo agora, pessoal? Daqui a pouco eu volto para lá. Quero que vocês olhem no meu olho, para que isso realmente seja compreendido por vocês. Pessoal, o primeiro ponto que a gente vai falar hoje aqui é que Deus usa o deserto o tempo que for necessário. Da mesma forma que ele está disposto a virar a mesa do templo quantas vezes forem necessárias, até que o povo entenda, ele está disposto a nos manter no deserto o tempo que for necessário para que o seu propósito cumpra na nossa vida. Para que ele possa nos usar como ferramenta de sua glória. Sabe, não tenha pressa de sair do deserto. Olhe para esse processo como misericórdia de Deus. Olhe para esse processo de tratamento e de desgaste e de pressão como alguém que afia uma flecha. Sabe? Como um vaso que precisa ser amassado e moldado na mão do oleiro. Vocês lembram a primeira premissa que a gente falou, que antes da gente ter, a gente precisava ser, pessoal? Então eu quero dizer que você precisa ser alguém que aprende a viver no deserto. Eu sei que vocês não estão vendo, mas eu vou anotar aqui. Daqui a pouco vocês vão ver. Alguém que aprende a viver no deserto, tá bom? Então eu vou anotar aqui para vocês. Eu vou botar na tela já já. Ponto 1. Precisamos ser alguém que aprende a viver no deserto. Você pode anotar no seu caderninho aí. Porque você pode ter certeza que o processo de santificação não termina em 2 anos. Sabe por quê, querido? Eu não ia falar disso hoje com vocês, mas é interessante. Nós, enquanto terra, presta atenção, isso é muito importante. Olha para mim, olha no meu olho, olha agora para mim, para tudo que você está fazendo. Se você entender isso aqui, já é muito valioso. Olha isso aqui. O povo vivia num estado de escravidão, amém? Assim como nós vivíamos num estado de escravidão do pecado. Amém? Vocês estão me acompanhando? O povo, ele passa por um período de deserto, de purificação,
para que ele fosse livre de tudo aquilo que amarrava e prendia ele à velha prática. E é exatamente isso que o Evangelho faz com a gente, não é verdade? Progressivamente nós somos santificados. Mas esse povo, ele tinha uma promessa de uma terra, ele tinha uma herança por Deus. Assim como nós. Nós temos uma terra e nós temos uma herança. Nós temos a terra e a promessa de que um dia viveremos na Jerusalém Celestial. Nós temos uma promessa e uma herança de que um dia viveremos com o Senhor para sempre. Vocês estão entendendo o paralelo do Êxodo? Olha como é que Deus faz as coisas simbólicas se repetindo pela história. O povo era escravo do pecado e por isso precisou da intervenção divina, da graça de Deus para livrar ele daquela situação. Assim como Deus fez com você e comigo. Agora, Deus livra eles do deserto, Deus livra eles do Egito e leva eles a um processo de santificação até que eles encontrem a terra prometida. Querido, eu quero te dizer que esse lado da eternidade, esses seus 70, 80, 90 anos, talvez 100 que você vai viver, é um grande deserto até que você encontre a sua terra prometida. Vocês estão entendendo isso, pessoal? Então, se é um grande deserto, nós precisamos entender qual é o propósito do deserto. Primeiro propósito, forjar o ministro. Primeiro propósito, descontaminar. Assim como nós desenvolvemos a nossa fé, nós desenvolvemos o nosso dom e a unção que Deus tem para nós no deserto. Então eu quero te dizer, querido, que o seu deserto não é temporário. O seu deserto é até que ele volte, até que você encontre com ele. Você está nesse lugar onde Deus quer forjar você todos os dias. Um amigo do noivo, ele é forjado todos os dias, à medida em que ele compreende a grandeza de Deus. Ele está aberto a mudar, a ser corrigido e a ser pastoreado por Deus. Amém? Amém? Vocês estão entendendo isso? Nós estamos nos santificando até que seremos glorificados. Nós estamos exatamente, Patrícia, numa vida de santificação. Ponto 2, pessoal. Isso aí já é para arrebentar o seu coração. Ponto 2, tá bom? Ponto 2. Eu quero que você ainda permaneça olhando para mim. O povo de Israel se perde no deserto. O povo de Israel se prostitui no deserto. O povo de Israel oferece sacrifícios a outros deuses no deserto. O povo estava tão fascinado pela promessa da terra prometida. O povo estava tão focado na promessa ao ponto de que eles não conseguiam perceber a grandeza que os acompanhava no deserto. Agora vai vir um ponto mais complexo e mais importante da nossa aula. Então peço que você ative a configuração aí de alto desempenho da sua cabeça, tá bom? Então preste atenção. O povo tinha uma herança. E focados nessa herança, eles pecaram. Focados nessa herança, focados na expectativa daquilo que viria, porque eu quero que você pense comigo. O povo nasceu no cativeiro do Egito. Eles tinham a referência daquilo que era o Egito e por isso eles falavam, era melhor a gente ter ficado no Egito, lá pelo menos a gente tinha cebolas. Essa visão posterior da sua vida construía a sua expectativa do que seria uma terra. Só que eu quero te fazer lembrar de alguns pontos. Abre a sua Bíblia comigo em Êxodo, se eu não me engano, capítulo 13. Ou é 13 ou é 19. Vamos comigo. É 19, pessoal. Abre comigo em Êxodo capítulo 19. Eu quero que vocês olhem a partir do versículo no versículo 16. A gente vai ler
Êxodo 19, a partir do versículo 16. Pessoal, preste atenção. Na manhã do terceiro dia, houve estrondo de trovões e clarão de raios, e uma nuvem densa envolveu o monte. Um toque longo de trombeta ressoou, e todo o povo que estava no acampamento tremeu. Moisés conduziu o povo para fora do acampamento, ao encontro de Deus, e todos pararam no pé do monte. O monte Sinai estava todo coberto de fumaça, pois o Senhor havia descido em forma de fogo. Nuvens de fumaça subiam ao céu, como de uma imensa fornalha, e todo o monte tremia violentamente. Enquanto o barulho da trombeta aumentava, Moisés falava e Deus respondia com voz de trovão. Peraí, a gente precisa olhar isso aqui. Primeiro, pensa que você está num deserto. E aí, Deus, do nada, envolve uma montanha com trovões, raios e uma fumaça, uma nuvem densa. Ele desce em forma de fogo e começa a botar fogo no monte inteiro e começa a sair fumaça no meio de uma nuvem com trovões e raios e uma trombeta que aumentava o volume. Ao mesmo tempo, o monte inteiro tremia. Querido, não existe revelação mais poderosa em toda a Bíblia de Deus do que em Êxodo 19. Existem a visão de João em Apocalipse no céu, mas fisicamente não existe uma manifestação de Deus mais poderosa do que no deserto. Eu não sei se você já entendeu onde eu quero chegar. Versículo 21. Então versículo 20, o Senhor desceu ao topo do Sinai e chamou Moisés para o alto do monte, e ele subiu. Então o Senhor disse a Moisés, desça e alerte o povo que não ultrapasse o limite para ver o Senhor. Do contrário, muitos morrerão. Até mesmo os sacerdotes que se aproximam do Senhor deverão purificar-se para que o Senhor não os destrua. Moisés respondeu ao Senhor, mas o povo não pode subir ao monte Sinai. Tu já nos advertistes. Marque um limite ao redor de todo o monte para separá-lo como um lugar santo. O Senhor, porém, disse, desça do monte, e depois suba de novo acompanhado de Arão. Enquanto isso, não permita os sacerdotes, nem o povo, que ultrapassem o limite para se aproximar do Senhor. Do contrário, ele os destruirá. Então, Moisés, ele permanece nesse lugar, querido, por 40 dias e 40 noites. E ele dá os 10 mandamentos para Moisés. E ele dá toda a instrução para Moisés dos altares, da lei de tratamento dos escravos, danos pessoais, proteção da propriedade, responsabilidade do povo. Deus promete a presença do Senhor. Ele mostra todas as instruções sobre o tabernáculo, querido. Nesse momento, dentro dessa glória, Moisés permanece 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, ouvindo a opinião de Deus sobre essa nova aliança que Deus fazia com legislação, regras do templo. Deus estava mostrando todo o seu desejo, revelado de forma física, materializada, através de fogo, trovão, raio, trombeta, fumaça, ao ponto de Moisés permanecer 40 dias e 40 noites sem comer. Enquanto ele estava fazendo tudo isso, querido, nesse contexto, Moisés desce e o povo levantou um bezerro de ouro. Vocês têm noção do que eu acabei de falar com vocês? Todo o povo viu e via no alto da montanha trovão, fogo, fumaça, raio. E vendo tudo isso, o povo ainda assim ofereceu sacrifício a um ídolo, simplesmente porque não aguentavam mais esperar Moisés. Pessoal, um povo extremamente ansioso com a promessa futura, não conseguiram perceber e contemplar e aprender a principal chave do deserto, que vocês vão ver em todas essas pessoas dessa lista, que é a comunhão. No deserto é onde Deus se revela da sua forma mais poderosa e estabelece comunhão com você. O deserto é a ferramenta que Deus usa para te purificar e para se revelar a você, querido.
Vocês entenderam isso? Porque isso é absurdo, sim. Isso é, fora da curva. Fora da curva. E nós, no período de deserto, queremos sair de lá o mais rápido possível. Querido, no período em que o povo estava no deserto, querendo sair de lá o mais rápido possível, eles se prostituíram e adoraram outro Deus. Quando o Deus dele havia mandado 10 pragas ao Egito extraordinárias. Quando esse mesmo Deus estava manifesto numa montanha pegando fogo tremendo com trovões e raios, eles ofereceram seus filhos a outros deuses. Pensa comigo, querido. Pensa comigo, querido. Eles no deserto, sendo libertos do Egito e a caminho de Canaã. Como o Marlon botou aí, ó, na península do Sinai. No período de deserto, eles ofereceram seus filhos como sacrifício e prostituíram-se com outros povos e traíram a aliança que o seu Deus faria com eles, manifesto de forma física. Querido, segunda coisa que a gente precisa aprender é que nós precisamos entender que o deserto não só tira os nossos carrapichos, não só prepara o nosso caráter para que a gente cumpra a vontade de Deus, mas o deserto revela Deus. O deserto revela de forma mais expressiva Deus. Abraão, querido, no deserto experimentou milagres. Moisés, a gente acabou de ler. O povo recebia maná. Era aquecido e escondido do sol todos os dias. Davi compõe os seus principais cânticos que revelam um lugar de intimidade e de comunhão. Elias recebe renovo e reforço, experiência com Deus no deserto. João Batista recebe a mensagem no deserto. Jesus Cristo recebe a sua identidade no deserto. Paulo é forjado e preparado no deserto. Querido, nós precisamos aprender a caminhar no deserto. Nós não devemos ter pressa de sair de lá, pelo contrário. Nós devemos permanecer nesse lugar, onde o nosso foco não é homens, não é glória, porque no deserto você não tem visibilidade. Onde o nosso foco é a comunhão com Deus. Onde o nosso foco é desfrutar da presença manifesta de Deus. E não encher o nosso coração de tanta expectativa sobre o futuro, sobre o nosso propósito, sobre o nosso ministério. Deus está demorando para me usar, eu quero ser usado. Nessa pressa, querido, você vai se prostituir. Nessa pressa, querido, você não vai perceber o poder manifesto de Deus no lugar de deserto, onde ele só tem você e ele. Abre comigo a sua Bíblia em Jeremias 2, versículo 2. Está aí na tela. Jeremias 2, versículo 2. Olha só o que diz Jeremias 2, versículo 2. Vá e proclame esta mensagem para Jerusalém. Assim diz o Senhor. Preste atenção. Lembro-me de como você desejava me agradar. Quando era uma jovem noiva, muito tempo atrás. Você me amava e me seguia, até mesmo no deserto. Naqueles dias, Israel era santo para o Senhor. Era como os primeiros frutos de sua colheita. Todos que faziam mal ao seu povo eram declarados culpados. Olha como o próprio Deus se refere à sua noiva no deserto. Ele se refere como uma jovem noiva que desejava agradar o Senhor no deserto. Uma noiva que amava e que seguia, até mesmo no deserto. Querido, olha para mim, olha para mim. No deserto, Deus estava manifesto com fogo, trovão, raio, trombeta, terremoto, maná, fogo do céu, nuvem. E quando eles chegaram na Terra Prometida, essa presença que estava agindo de forma deliberada e ilimitada se reduz a uma arca num lugar fixo e limitado.
Vocês entenderam isso? A presença de Deus estava manifesta todos os dias naquele deserto. No lugar de maior provação e no lugar de maior dificuldade, se via o quão glorioso era esse Deus de Israel, que mantinha o seu povo aquecido, que mantinha o seu povo protegido do sol, que mantinha o seu povo alimentado, que mantinha o seu povo debaixo da sua proteção, que mantinha o seu povo ao redor da sua presença. E quando esse povo tão ansioso conquista aquilo que eles mais desejaram, que era a terra prometida, Deus se limita a uma sala dentro de um tabernáculo, onde uma vez no ano um sacerdote podia entrar. Ei, querido, o que vale mais a pena? Caminhar uma vida no deserto e ter comunhão com Deus, ou alcançar aquilo que você sempre sonhou e manter Deus numa caixinha? Eu vou colocar na tela aqui de novo, tá bom? Pode ser que trave, mas prestem atenção na tela aqui. Então, o nosso ponto 2 aqui, a gente falou o nosso ponto 1. Agora, o nosso ponto 2, que a gente precisa ser, e o que a gente precisa aprender, é que deserto é lugar de comunhão. Deserto é lugar de comunhão. Eu quero que você preste muita atenção em mim. Eu vou voltar para minha câmera aqui. Eu vou ler um trecho desse livro aqui para vocês. Provavelmente o nosso próximo estudo de terça-feira online aqui, ano que vem, vai ser com esse livro aqui. Eu vou ler para vocês um trecho da página 58 e da página 59, que assim tem arrebentado o meu coração. Tem arrebentado o meu coração. Presta atenção. Uma vez que você provou dos prazeres do deserto, você não precisa voltar para as práticas antigas. A vida nessa era tenta demandar tanto do nosso tempo. Ela requer de nós que preenchamos nosso tempo com várias atividades, permaneçamos atualizados com variações da cultura e acompanhemos o entretenimento popular. Você não precisa se dobrar a essas demandas. Você pode continuar a estabelecer um novo caminho e a buscar a integralidade no deserto. Se você fizer isso, encontrará uma nova dimensão em sua vida. Você encontrará a sobriedade espiritual. E quando isso acontecer, verá claramente a névoa desta era. Você encontrará uma nova vida ao tornar certas disciplinas em práticas de toda uma vida. Uma vez que você prova o poder do deserto, você não precisa deixar o deserto. O deserto foi o lugar onde o povo ouviu a voz audível de Deus, onde o avistaram em fumaça e fogo no monte, experienciaram terremotos que acompanharam a sua presença. Quando eles entraram na terra, a sua presença estava escondida no Santo dos Santos. Há certas revelações sobre Deus que você só encontra no deserto. É possível obter a herança da terra, mas sem perder a manifestação da sua presença. O amor de Israel pela glória do Egito e o seu desejo pela terra anuviou a sua visão, porque o povo valorizava mais a sua herança do que a presença manifesta de Deus. De certa forma, a fascinação com esta era obscura obscura as glórias da comunhão profunda com Deus, através da habitação do Espírito Santo. Como Israel, podemos perseguir as promessas de Deus de uma forma idólatra quando negligenciamos o deserto da comunhão. Pessoal, como eu falei em domingo com vocês, Ezequiel, como um amigo de Deus, como um profeta, encarna tanto a mensagem que ele perde a sua esposa para representar aquilo que aconteceria com Israel. O caminho de ser amigo de Deus não é fácil, não. Abraão, ele passa por 5 pedidos extremamente duros. Primeiro, Deus pede para que ele abandone a sua terra natal. Ele pede para que ele vá para um lugar que
ele não conhece. Que ele siga um povo, que ele siga para um lugar que ele não conhece. E que ele tenha esperança de que Deus vai fazer tudo isso. Que eu vou te dar uma terra muito maior. Esse é o primeiro pedido. Eu vou te fazer um homem rico. Que essa descendência será como as estrelas do céu. Meu Deus, é um excelente. O segundo pedido, depois que Deus faz é que Abraão caminhe sobre o comprimento e a largura da terra. Você colocar o seu pé. Então, Deus começa a tomar como herança. Então aqui, Abraão anda para o norte, para o sul, para o leste, oeste, tem um desgaste absurdo, mas é recompensado com a terra. E aí, Deus faz um terceiro pedido para Abraão. Deus cobra que Abraão seja perfeito aos seus olhos. Que ele cumpra agora as suas regras e que ele não, a partir de agora, ele não está sendo só abençoado, mas Deus está cobrando algo no seu caráter, no seu estilo de vida. Deus está mudando a sua cultura. Mas ainda vale a pena, você concorda comigo? Porque ele vai receber uma boa terra. E aqui, agora Deus pede um quarto pedido. Deus pede para que Abraão se circuncise, pessoal. Pensa, um homem de 100 anos tendo que se circuncidar. E depois, por último, Deus pede o seu filho. Aquilo que ele tinha de mais precioso, que foi fruto da sua promessa, de um milagre. Querido, ser amigo de Deus não é mole, não. João Batista vive uma vida no deserto, sem glória, onde Deus desconstrói tudo aquilo que é reputação, ao ponto dos seus próprios discípulos, que não tinham sido forjados nesse lugar do deserto, olharem para Jesus cheio de discípulos, olharem para João com poucos discípulos e falarem: João, ele está roubando seus discípulos. Eles não entenderam que era ser amigo de Deus. Sabe, Ezequiel perdeu a sua esposa, querido. Eu quero te dizer que o caminho para que você seja um ministro para Deus não é um caminho fácil. Sabe, pode ser melhor do que desse pessoal aqui. Eu espero que seja. Mas não é fácil, não. E por isso, nós precisamos focar naquilo que temos como ministros, que é um belo e um longo caminho de deserto, onde a presença de Deus estará manifesta, cuidando de nós, se revelando a nós. Um lugar de intimidade que o povo não experimentou. Somente o amigo Moisés pôde experimentar. Um lugar de glória e de revelação sem igual só se encontra em desertos. Um lugar de poder, de revestimento de autoridade, de conhecimento de Deus, só se encontra no deserto. E esse deve ser o nosso prazer, querido. João Batista, muito bem, ele vai falar que o amigo do noivo, ele se alegra em ouvir a voz do noivo. Então ele ama o deserto, porque ele ama ouvir a voz do noivo, e o noivo fala muito no deserto. E o convite que esse livro faz é: você não precisa passar pelo deserto e ir embora. Você pode construir uma vida no deserto. Você pode construir uma vida no deserto. Não é uma vida de pobreza, de humilhação, não é sobre isso. Mas é uma vida onde os prazeres desse mundo não fazem sentido. E a coisa mais importante que você tem é Deus e a sua comunhão. É Deus e a sua comunhão. Agora, pessoal, abre a sua Bíblia comigo para a gente encerrar em Oséias, capítulo 2. Abre a sua Bíblia comigo em Oséias, capítulo 2. Oséias fica depois de Daniel, você vai seguindo para frente aí que você vai achar. Mais um exemplo de um amigo. Mais um exemplo de um amigo. Oséias encarna tanto a mensagem que Deus queria passar com Israel, que ele, como profeta do Senhor, se casa com uma prostituta. Prostituta essa que não passa uma semana em casa e volta pro prostíbulo, mesmo casada. E ele vai lá e ele resgata ela de novo e ela volta mais uma vez para se prostituir. E ele vai lá e ele resgata ela de novo e volta mais uma vez para se prostituir. Querido, olha o que o amigo de Deus passa. Tudo isso porque Deus queria falar: o meu povo é assim comigo. Eu vou atrás dele e ele vai embora se prostituir. Eu vou atrás dele e ele vai embora se prostituir de novo.
Só que em Oséias capítulo 2, versículo 14, olha o que o nosso Deus fala. Contudo, eu a conquistarei de volta. Ao deserto a levarei, e lhe falarei com carinho. Devolverei suas videiras e transformarei o vale de Acor numa porta de esperança. Presta atenção agora, querido. Ela se entregará a mim, como fez há muito tempo, quando era jovem, quando eu a libertei da escravidão no Egito. Nesse dia você me chamará de meu marido e não de meu senhor. Limparei de seus lábios os nomes de Baal e você nunca mais os pronunciará. Nesse dia farei uma aliança com todos os animais selvagens, com a ave do céu e com todos os animais que rastejam pelo chão, para que não lhe façam mal. Eu me casarei com você para sempre e lhe mostrarei retidão e justiça, amor e compaixão. Serei fiel a você e a tornarei minha, e você conhecerá a mim, o Senhor. Meu Deus. Olha o que esse versículo, esse capítulo falou. Eu vou tratar a sua prostituição no deserto. Naquele mesmo deserto onde você se apaixonou por mim. Olha o que ele está falando, querido. O deserto é lugar de apaixonamento. O deserto é o lugar onde os ruídos se calam e você ouve Deus, mas não só ouve Deus, querido. Não pense essa mentalidade de utilizar Deus, de produtivismo. Não, Deus está te chamando para um lugar de apaixonamento. Eu serei fiel a você e tornarei minha, e você conhecerá a mim, o Senhor. O deserto é o lugar onde nós realmente conhecemos a Deus. Querido, não existe conhecimento de Deus genuíno no oba-oba. Existe conhecimento quando Deus te coloca numa mesa, só você e Ele. E, infelizmente, nós somos tão duros que Ele precisa nos arrastar para o deserto. Você me chamará de meu marido e não de meu senhor. Olha isso, querido. Deus transforma a mentalidade de uma prostituta que foi comprada por um senhor, por uma prostituta que agora vira uma noiva apaixonada pelo seu mestre. Isso acontece no deserto. Meu Deus. Meu Deus. Querido, deserto é lugar de apaixonamento. Eu vou voltar para minha tela mais uma vez para vocês poderem anotar. O deserto, querido. Deixa eu escrever lá embaixo, vai dar melhor. O deserto. Meu Deus. O deserto é lugar de paixão. O deserto é o lugar da presença. O deserto é o lugar da purificação. E o deserto, eu preciso escrever isso, é o lugar de conhecer. De conhecer a Deus. Vai aparecer para vocês já já. Eu sei que não está aparecendo para vocês. Ó, vai aparecer num passe de mágica, ó. Pum. Daqui a pouco vai aparecer. Qualquer coisa eu mando isso aqui para vocês no WhatsApp, tá bom? Fica tranquilo. Vai dar certo. Pessoal, primeiro, precisamos aprender a viver no deserto. Segundo, deixa eu voltar minha câmera para vocês. Segundo, deserto é lugar de comunhão. Terceiro, deserto é lugar de paixão. Quarto, deserto é o lugar de conhecimento de Deus. Querido, se você decidiu junto comigo se tornar o povo da presença, a gente precisa escolher permanecer nesse deserto. Você concorda comigo? Você concorda comigo? Um segundinho, pessoal. Vou botar meu microfone um segundinho enquanto você pensa e chora na presença de Deus aí. Pai, vamos botar pra carregar, tá com 4%. Meu pai vai aparecer aqui, mas tá tudo bem, tá, pessoal? Dá um tchau pro pessoal aí, meu pai. Manda um beijo pra eles aí. Então, pessoal,
o deserto é um lugar maravilhoso. A partir de hoje, quando você ouvir alguém falando assim, eu tô passando por um deserto, você vai falar, sabe o que pra ela? Aproveita. Aproveita. Quando alguém chegar pra você e falar assim, ó, meu Deus, que luta, que deserto, você vai falar, não tem lugar melhor do que esse. Pode deixar comigo, eu boto aqui. Aproveita que Deus te levou para esse lugar de deserto. Porque você vai ouvir a Deus. E você vai conhecer todo o seu poder. E Ele vai se revelar a você de uma forma que você nunca o viu antes. Então, querido, se você está me ouvindo e você está passando por um lugar de deserto, aproveita. Sabe? Não clame para que Deus te tire desse lugar o mais rápido possível, para que você conquiste a sua herança. Não faça isso. Não despreze a presença e a comunhão por um prato de lentilha. Não despreze o lugar mais precioso, que apesar de sofrimento humano, é lugar de contemplação na sua maior glória, por um ministério de homens que vai passar. E aí, pessoal, eu vou te fazer uma pergunta agora. Você escolherá o deserto? Eu decidi que eu vou escolher, pessoal. Eu decidi que eu vou escolher. E nós, em nome de Jesus, seremos a voz que clama no deserto. As pessoas iam até o deserto para ouvir o que João Batista tinha que falar. A gente não precisa sair desse lugar. Sabe? Nós seremos um povo que não nos importaremos com títulos. Seremos um povo que teremos o nosso ego abalado por Deus. Seremos um povo que não se importa com riqueza, com painel de LED, com iluminação. Seremos um povo que não se importa com grandes resultados, mas seremos um povo que mantém a presença de Deus confortável no meio de nós. Que mantém um lugar de contemplação na presença de Deus. Eu acho que tá bom para eu responder as perguntas de vocês. Eu vou só repetir de novo isso aqui. Primeiro, um ministro do Cura Minha Noiva precisa aprender a viver no deserto. Nessa igreja, querido, você não terá glória. Nessa igreja você não será alguém. Nessa igreja você não será bajulado. Não. Nessa igreja você será um servo, um bom amigo, alguém que serve a noiva. Amém? Segundo, o deserto é lugar de comunhão. Nós precisamos ter comunhão genuína com Deus. Nós precisamos ter comunhão genuína com Deus. Se você está longe de Deus, querido, sente afastado, peça a Ele por um bom deserto. Fala, Pai, eu escolho o deserto. Eu topo essa vida, desde que eu tenha o Senhor. Não existe nada de mais precioso. Desde que eu tenha um monte pegando fogo, com o Yahvé revelado do meu lado, me guiando. E me guiando no deserto, com alimento, aquecimento, proteção do sol. Deus nunca nos desampara no deserto, querido. Nunca. Ele nos leva, Ele nos forja e Ele cuida, porque Ele é o bom pastor. Terceiro, deserto é lugar de paixão. Você parará de me chamar de meu Senhor e começará a me chamar de meu noivo. Meu Deus. Caraca, eu preciso pregar sobre isso. Quarto, o deserto é o lugar. Versículo 20. Serei fiel a você e a tornarei minha, e você conhecerá a mim, o Senhor. O deserto é o lugar que você conhece as intenções de Deus. Cara, eu vou fazer da minha frase a frase do pastor Rui. É tudo que precisamos. Meu Deus, é tudo que precisamos. Não existe vida sem Deus, não existe vida sem deserto. Eu vou abrir para dúvidas. Eu tenho muito mais coisa para falar, mas eu acho que a gente cumpriu o objetivo. A gente não precisa ter pressa. Quero que você pense nisso. Antes da gente abrir para dúvidas, eu quero fazer uma oração com vocês. E eu quero que você realmente faça esse momento como se fosse um apelo de domingo.
Que você diga para o seu Deus, Pai, eu estou disposto a trilhar esse caminho no deserto. Amém? Vamos orar junto. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela tua revelação. Muito obrigado pela tua palavra. Nós viemos num domingo que percebemos como nós adulteramos, Pai. Como nós somos como uma prostituta para o Senhor. Nós observamos na tua palavra, no livro de Oséias, como que o Senhor se vê como um noivo que corre atrás de uma prostituta muitas vezes. Mas, Pai, o Senhor promete que nos levará ao deserto. O Senhor faz esse convite para nós, para aqueles que desejam caminhar no deserto e conhecer o Senhor e se apaixonar pelo Senhor. Pai, nós estamos ouvindo esse convite hoje. E eu falo por mim, Jesus, eu aceito esse convite. Eu aceito esse convite. Eu preciso, Pai, viver nesse lugar. Eu preciso viver perto da tua presença. Eu preciso viver aquecido pelo fogo da sua presença, Pai. Eu preciso viver seguro e alimentado por ti. No deserto, onde não existe terreno que eu plante, onde não existe nada que minha força possa conquistar ou construir, Pai. Onde eu dependo totalmente do Senhor e o Senhor sempre se mostra fiel, Pai. Eu preciso viver nesse lugar. Não me permita, Pai, não permita que a gente se distraia com a nossa promessa, com as profecias sobre as nossas vidas, com os nossos dons e talentos, Pai, com os nossos ministérios. Não permita, Pai, que a gente se distraia com isso. Não permita que a gente deseje sair logo desse deserto. Pelo contrário, Pai, nos guie no deserto e nos faça viver o nosso chamado como João Batista, como o amigo do noivo. Aquele que é uma voz que clama do deserto, Pai. Pai, nos permita nos apaixonar mais por Ti nesse caminho. Nos permita conhecer mais o Senhor e continue abrindo as nossas mentes, Pai. Continue nos dando clareza e discernimento daquilo que o Senhor quer. Esse é o nosso pedido, Pai. No nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meu Deus, esse é muito poderoso, pessoal. Patrícia, pode abrir o seu microfone e fazer a sua pergunta. Você está com a mãozinha levantada aí. Oi, então, eu estava aqui refletindo. Quando a Bíblia fala sobre o livro do Apocalipse, né, sobre voltar ao primeiro amor, e ali, como você está falando aqui sobre a questão de, muitas das vezes nós somos conduzidos ao deserto, porque o deserto é um lugar de paixão. Então, eu fiquei refletindo, vê se eu cheguei à conclusão correta, tá? Se eu estiver errado, você me corrige. Pode falar. Quando o Senhor nos chama a atenção sobre a questão de nós termos abandonado o nosso primeiro amor, Ele nos chama ao arrependimento, primeiramente. Mas eu, pelo que eu entendi, como o deserto é um lugar de paixão, Ele vai nos conduzir a esse lugar de deserto, para que nós possamos ser santificados, limpos, purificados daquilo que nos afastou desse primeiro amor. Estou errada ou não? Não, você não está errada. Você está certíssima. Eu vou dar um exemplo aqui que eu ouvi ontem do pastor Vitor Vieira, que ele falou que Deus nos chama de ovelha não porque nós somos fofinhos e bonitinhos. Deus nos chama de ovelha porque nós somos burros, igual uma ovelha. Ele fez uma brincadeira e eu achei muito preciso. Ele falou, pelo contrário, a ovelha ela não consegue fazer nada sozinha. Eu vou chegar no seu ponto, tá, Patrícia? A ovelha ela não consegue fazer nada sozinha. Pelo contrário, se ela permanece sem cuidado, quem aqui já viu um vídeo de uma ovelha sem cuidado, como é que ela fica? Ela fica igual um monstro, assim. A lã dela começa a crescer, tapa os olhos dela, tapa os ouvidos, o casco dela cresce tanto que ela não consegue mais andar, ela fica extremamente pesada. E assim somos nós sem Deus, sem pastoreio. Nós ficamos cegos, surdos, não caminhamos para lugar nenhum. Estamos paralisados. E como nós somos burros, como uma ovelha, Deus ele precisa tirar tudo da nossa frente. Ele precisa tosar toda a nossa lã e abrir os nossos olhos para que a gente possa contemplar a presença dele e se apaixonar. Então, por que você está certa, Patrícia? Porque o deserto é esse lugar de tosa da ovelha.
O deserto é um lugar que não existe distrações. O deserto é o lugar que não existe nada que você possa fazer. Não tem como você plantar no deserto. Não tem como você colher no deserto. Não tem como você construir nada próspero longe de um litoral ou longe de alguma fonte de água. Não tem como você se ocupar com mais nada do que depender de Deus. E por que eu estou falando tudo isso? Porque Deus ele não precisa plantar amor em nossos corações. Deus ele só abre os nossos olhos e nos faz olhar para Ele. Porque olhando para Ele, nós nos apaixonamos. Conhecendo quem Deus é e conhecendo aquilo que Deus fez por nós, nós nos apaixonamos. Então não existe nada mais preciso do que dizer que o deserto faz todo sentido com a busca pelo primeiro amor. Que o deserto é um convite de primeiro amor. O próprio Oséias profetizando, o próprio gênero profético usa essa linguagem. Eu vou te levar ao deserto para que você se apaixone como você era lá atrás. Poderia trocar na tradução pelo primeiro amor. Então, guardem essa ilustração da ovelha. A ovelha sem pastoreio vira um monstro. Cega, pesada e não anda. Mas a ovelha com um bom pastor ela é tosada. E ela consegue ver os pastos verdejantes. E consegue ver as águas tranquilas. E por isso se apaixona pelo seu noivo. Amém? Nossa, isso foi bem bom, me ministrou. Glória a Deus. Pessoal, eu quero ouvir mais uma pessoa. Só a Patrícia fala comigo. Tem 2 semanas. Fala comigo alguém aí. Fala comigo. Tá excelente, Patrícia. É isso aí. Mais 2 dúvidas aí pra gente encerrar. O que vocês me dizem? Dúvidas ou percepções ou colaboração? O que vocês acham? Ou a gente encerra aqui? Estou aqui para servir vocês. Fiquem à vontade. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Não. Pessoal, se ninguém quiser falar, a gente vai encerrar. Pode falar aí. Opa, voz do Leandro. Pode falar, meu amigo. Eu quero dizer que não importa onde seja, mas ouvir a Deus e caminhar com Deus, sentir a presença dele, seja onde for, é maravilhoso. Pode ser no deserto, pode ser na fartura, onde for, é maravilhoso. Sentir a presença, sentir o toque de Deus, o agir de Deus na nossa vida. É verdade, meu amigo. É apaixonante. É verdade, é exatamente isso. Uma coisa que eu quero falar aqui é que quando eu falo deserto e quando Deus faz esse convite de deserto, não necessariamente é pobreza, mas é perca de valor das coisas do mundo. É um isolamento. É uma correção de perspectiva e expectativa. Você pode ser o homem mais rico do mundo e viver no deserto. Vocês entendem isso? Não é sobre estar num lugar de ó vidas, ó céu, mas eu tenho Deus. Não é sobre isso. Mas é sobre você falar para Jesus todos os dias que não está aqui por glória humana, que não está aqui por aplausos, que não está aqui para receber uma recompensa aqui agora e que está disposto a sofrer e a fazer o que for necessário. Mas que você não negocia. A única coisa que você não negocia é a presença dele e a intimidade com ele.